Hello! Tudo bom com vocês, pessoal? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Sou a Lise, no Suculentas da América, e eu gravei um vídeo para vocês com 10 suculentas cor-de-rosas, como esta aqui. Olha só que graça! Amo essa planta, gente. Se vocês quiserem e gostarem do vídeo, compartilhem, deixem seu like, deixem seu comentário. Provavelmente, no futuro eu possa fazer mais vídeos como esse de suculentas cor-de-rosa, porque eu descobri que eu tenho várias. Elas são muito lindas, mas também tenho brancas, azuis. Quais são as preferidas de vocês? Deixe para mim nos comentários que eu vou gostar de saber. Quem sabe eu não faça um vídeo com esse tema, da sua cor de suculenta preferida, que eu tenho aqui nos Estados Unidos, tá bom? Bora ver? A primeira echeveria que eu quero mostrar para vocês, que é bem cor-de-rosa, é essa aqui, a Neon Baker. É uma echeveria que eu gosto muito dela. E acho que o nome faz jus, né? Neon, ela tem esse tom assim bem vivo. Então eu gosto bastante. A borda das folhas dela é bem ondulada. E ela tem bastante pruína. Eu acho que é por isso que faz ela ficar, né, com esse tom assim das pétalas. As folhas de baixo não estão no mesmo tom porque acabam não pegando tanto sol quanto as folhas de cima. É uma planta belíssima, muito resistente, pelo menos aqui no meu cultivo, ainda que ela tenha pego fungo no passado, ela continuou firme e forte, resistente, né, crescendo e se recuperando muito bem. E ela me deu vários babies, mas eu não consegui reprodução dos babies, porque ela estava com fungo na época. Vamos ver agora esse verão se eu consigo, né, salvar algum baby dela, porque é uma planta que eu gosto muito. Bom, essa foi a primeira da nossa seleção. E a outra tá bem aqui do lado, que, opa, é uma Graptoveria Pink Granite. Olha só, esse vaso, ele tá começando a tomar mais sol agora. Ele ainda não está muito cor-de-rosa, mas eu vou mostrar um outro para vocês que tá um pouco mais. Mas aqui eu posso mostrar para vocês, olha só, qualquer folhinha dessa que cai, gente, é possível que nasça um bebezinho. Ela é muito prolífica. E se você fizer o corte de né, a decapitação aqui de um dos galinhos desse, né, é só esticar, é só colocar, ai, porque, enfim, em inglês, né, acaba misturando com o português. Se você colocar ele na terra, ele vai enraizar muito rapidamente, tá? Essa é uma planta também muito resistente, que cresce bastante. Quanto mais sol, mais rosa ela fica. Ela é bem pequenininha, mas ela acaba fazendo volume. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Esse vaso aqui é bem grande e tá cheio dela. E aqui ela tá bem mais rosinha. Olha. Essa é uma plantinha que só dá alegria. Não dá problema. E cresce, 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 enche o seu vaso muito fácil. E aquele vaso ali eu fiz a partir daqui, já tirei muitas mudinhas daqui, ó. Cortei e coloquei lá, ela continua crescendo. É uma planta de sucesso, tá? Graptoveria Pink Granite. Gosto muito dessa plantinha, muito mesmo. E assim, até que a folhinha dela não cai tão facilmente, não, tá? Aqui é porque já tem mais idade, né? Esses aqui estão mais pendentes, né? À medida que vão crescendo. E claro que, né, vai esbarrando, vai perdendo folhinha. Mas ela assim, quando, ó, você pode pegar assim, ó. Não cai muita folhinha, não. Bom, a próxima que eu quero mostrar pra vocês é esse Graptopetalum, é o Purple Delight. Ela tem essas manchinhas cor-de-rosas nas pétalas que são
bem gordinhas até, tá? Ela cresce bastante alongada, fica uma planta alta por ser um graptopetalo, né? Ela dá bracinhos, né, com novos babies. E é uma planta belíssima, eu gosto muito dela. Ela é prolífica, olha só, esse vaso eu coloquei aqui há poucos dias, né? Olha só, tem outra aqui embaixo, outro baby. Uma plantinha que eu gosto muito. E essas aqui, na verdade, são babies, tá? Eu fiz a decaptação dessa planta aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tronquinho. Olha, esse aqui é o tronquinho que eu fiz a decaptação daquela Purple Delight. E aqui, olha só, ela me deu 1, 2, 3, ó, 4. De uma planta, nasceram 4. Mas vocês percebem que aqui ela está bem menor, né? Porque ela tá presa aqui em um tronquinho só. Então, se você quer que a tua planta cresça mais, o certo seria, né, elas daqui para que cresçam e desenvolvam as suas próprias raízes, para que possam crescer mais, né, tem mais nutrientes do solo. Mas é uma planta muito bacana, fica, né, com esse aspecto gordinho nas pétalas, ela é bem simétrica e fica rosinha assim. Uma planta muito bonita. Aqui eu não sei se eu posso considerar rosa, né, mas é o Sedum Bronze. É meio cor de rosa, né? Coloquei alguns galinhos aqui e ai, aqui eu acho que é mais uma, olha só. É mais uma Purple Delight também. E essa outra aqui eu acho que ela é mais branquinha, né? Um rosa muito clarinho. Não tô com o nome dela aqui. Na verdade, eu acho que é Allen. Não é Ellen, é Allen. Depois eu mostro pra vocês em um outro vídeo, tá? Vamos continuar com a seleção cor-de-rosa. E eu tenho bem aqui do ladinho essa aqui. Gente, olha que folha gordinha. Olha isso. Olha só, e ela tá bem grande, tá? Ó, deve dar uns 10 centímetros pelo menos. Olha isso. Gente, essa é a Murasaki. Graptopetalum também, ó. Graptopetalum, todos eles vão crescendo bem altos, né? Com as folhas gordinhas. Acho que é uma característica deles. Não sei se dá pra ver o quão rosinha ela tá. Ela também é uma planta pruinada e fica furta a cor, né? Às vezes a gente vê de um jeito, bate o sol, você vê de outro jeito. Na câmera ela acaba não ficando, né, da mesma cor que ela de fato a gente vê ao vivo. Acho que agora ficou mais rosinha, né? Vocês conseguem ver? Ela tá num vaso pequeno, aqui um vaso de cimento que eu fiz. Tem um outro babyzinho vindo. É uma planta, eu diria que devagar, tá? Mas muito bonita, tá? Vale a pena. Planta resistente, não pega fungo, não fica doente, tá? Muito bacana. Vamos para a próxima? Eu tenho uma planta aqui do ladinho, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Ela não está na seleção, ela ainda está ficando, né, a rosinha, né, que é a Madiba. A Madiba fica bem rosa. Essa ainda não está, ainda não é o caso. Como eu tô aqui pertinho, eu vou mostrar pra vocês, né, não pode faltar na seleção de cor de rosas, a Perle. Perle é uma planta que eu tenho dificuldade aqui, tá? Essa aqui deve estar com uns 12 a 15 centímetros, né? Ela fica muito rosa na parte central, onde pega mais sol, né? E mais esverdeada nas folhas de baixo. Perle é uma planta que não gosta de umidade,
né? Ela não gosta de muita água, ela gosta de muito sol. E foi assim que ela foi tratada no inverno. E agora no verão, mesma coisa, né? Somente água da chuva, hoje vai chover pelas previsões, né? E é uma planta bastante delicada, pruinada. Não me dá muitos babies, pelo menos, né, aqui no meu cultivo. Mas essa aqui foi a última tentativa que eu falei, eu não vou comprar mais Perle, se ela viver, viverá. Se ela não viver, morrerá, claro. E eu não vou mais comprar nenhuma. E ela resistiu, parece que ela se sentiu intimidada e resolveu ficar conosco. Tá, vamos para a próxima plantinha? Gente, nesse vaso aqui eu tenho duas cor-de-rosas, que são bem bonitinhas. Ai, eu tô com essa plantinha aqui, eu preciso dar um jeito nela, que ela tá caindo de tão grandona. Ó, aqui eu tenho, deixa eu pôr mais pertinho, Graptoveria francesca. Ela parece muito com a Deb, tá? Mas eu tenho a Deb que tá bem feia. Essa aqui é a francesca. Ela tem, acredito que a folha um pouco mais larga que a Deb, e ela acaba formando uma roseta num formato um pouco diferente. Mas ela lembra bastante a cor. E ela cresce muito, tá? Aqui ela tá pequena. Ela chega a ficar, acho que 2 a 3 vezes o tamanho dessa roseta aqui, ó, tá? Olha só, comparado com a minha mão, mas ela fica bem maior. Tá? É uma planta muito resistente, tá? Essa aqui, ó, que não tá pegando muito sol, tá verdinha, mas é a mesma. E aqui eu tenho a Echeveria Silver Queen. Silver Queen, ela é bastante pruinada também, e o que dá esse aspecto dela, que acho que deu origem ao nome Silver, né? E ela tem a folha bastante alongada. Olha isso, faz essas pontinhas. E ela tem um rosinha bem claro. Bem claro, olha aqui, você pode ver que aqui tem um tom azulado, né? No fundo dessa francesca. E essa aqui não, ela fica no puro rosa, não pende pro azul. E olha só, tá com baby ali. Não é de dar muito baby, não. Tá? Ah, essa aqui, ó, é outra baby de francesca. Dá pra ver que o fundo é azul, né? E essa aqui, olha só, ela fica manchadinha, né? É muito bonita. Eu gosto bastante dessa planta. Ela fica maior que isso. Eu passei ela... Esse vaso não é muito... É um vaso de barro, tá? Não faz muito tempo que ela tá aqui, mas já estão adaptadas, está muito bem, tá? Essa aqui é a composição do vaso. Eu tenho aqui esse Sedum confuso e essa aqui é uma gibiflora, mas tá nesse vaso pequeno, ela cresce bem devagar e acho que ela não vai ficar tão grande, então eu fiz essa composição. Aqui eu gosto bastante desse vaso. Vamos para a próxima? Olha, não querendo sair do tema das suculentas cor-de-rosa, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. É um sempervivum. É essa plantinha que aqui fica dessa cor agora na época do verão, né, do calor. Mas uma delas resolveu florir. E olha só, acabou de abrir a florzinha dela, gente. Olha que coisa mais graciosa. E todos esses botãozinhos que estão aqui do lado também vão abrir com essa florzinha. Ela continua crescendo como se fosse estiolada. E vai abrindo, ó. Aqui atrás tem outra. Gente, é a coisa mais linda a floração. E dura bastante a floração dela, tá? Eu vou mantendo vocês atualizada, porque isso é um evento, né? A floração do Sempervivum é maravilhosa, tá? Espero que vocês tenham apreciado. Bom, pessoal, prosseguindo aqui com a próxima suculenta, eu tenho essa bonitona gorducha aqui,
que é a Pink Donna. Aliás, eu comprei como Pink Crew, mas é a mesma da Pink Donna. Ela tem essas folhas bem gorduchas, como vocês podem ver, né, compridas, né, e bem pontudinhas, e fica muito rosa. Essa minha tá começando a pegar cor agora, tá vendo? O miolo dela ainda tá verde, né? Mas é uma planta bastante resistente, passou por alguns probleminhas aqui, mas olha, se recuperou lindamente e tá vindo com tudo, tá? Essa planta é uma muito querida da minha coleção. Aqui ninguém toca. E ela tem uma coisa interessante, ela não tem pruína, tá? Essa você pode tocar, não sai nada no dedo, não, né? Isso ajuda a conservar ela bonitona. Já ao contrário dela, uma bem pruinada, é essa bonitona aqui. Perto desta aqui, que é bem rosinha, essa aqui, ela é mais pro tom lilás, né? Eu estou falando da Superbum ou Superbum, né? Depende qual a pronúncia. Tem gente que fala Superbum, é claro que não, né? Superbum, né? De superba, de que beleza, né? Linda, gente. Eu amo essa planta. E esse vaso aqui é bem especial porque eu fiz por folha. Olha só. Fiz por folha. Eu acabei perdendo a mamãezinha delas, tá? Mas consegui salvar. Eu tinha um berçário, né? Eu perdi com o frio. Ela não é frost hard, né? E então eu acabei salvando e elas estão aqui, ó, crescendo lindamente. Essa plantinha fica enorme, tá? Aqui eu tenho essas rosetinhas. Essa aqui é a maior, deve ter uns 6 centímetros, mas ela deve crescer talvez até o dobro disso, uns 10 centímetros pelo menos, né? Vamos ver se ela desenvolve. Eu replantei ela recentemente aqui nesse vaso um pouco maior. Espero que ela se desenvolva bem. E a cor dela fica até mais intensa, né? Que eu tô aqui em semana de chuva, né? Vamos ver se ela consegue pegar um pouco mais de cor. E a próxima e última suculenta desse vídeo, que é bem rosinha, é a Orion. Gente, ela tem o fundo azul, mas as bordas dela, como vocês podem ver, é bem rosa. Rosa mesmo. E se destaca quando você olha ela de longe, é o que você mais enxerga, é a parte rosa, tá? Aqui ela não tá tão grande, ela deve estar com uns 7, 8 centímetros mais ou menos. Ela é pruinada, eu não vou tocar. Ai, tá fazendo sombra, né? Tem uma folhinha aqui, isso me incomoda bastante, mas eu vou tentar não tirar. Depois eu pego a pinça pra tirar, porque vai ferir a pruína dela e é uma coisa que eu não gosto de fazer. E é uma planta que eu acho muito bonita, porque ela é bem simétrica e ela cresce bem mais que isso. Só que é uma planta lenta. Ela tá aqui já nesse vaso há um tempão. Ó, eu tenho essas outras aqui junto. Essa é uma Echeveria marrom, essa é uma Big Red, esse aqui é um Calanque, que eu não sei exatamente qual é o nome dele, né? E ela tá aqui menorzinha na composição do vaso, né? Aqui atrás eu tenho uns bebês fantomes. E é isso, pessoal. Essa é mais uma plantinha rosinha que eu amo muito. Tenho outras na coleção que por causa das chuvas perderam bastante a cor. Eu ainda vou continuar com mais dias de chuvas. Mas depois eu posso voltar e mostrá-las para vocês, tá bom? Deixem o seu comentário, deixem a sua curtida, inscreva-se no canal e até a próxima. Beijo, boas brotações!